Vamos então para a nossa terceira videoaula. E nesta videoaula vamos falar sobre a importância do ensino médio na vida dos jovens e da população de modo geral. Você já se perguntou qual é a importância do ensino médio? Ao considerar o assunto, é comum associar essa etapa à conclusão da última fase de formação escolar, que costuma coincidir com o início da vida adulta. Por isso, ele também é o início da construção do futuro de todos os jovens. No entanto, também é preciso entender como a instituição de ensino e a qualidade dos estudos influenciam a vida do aluno. A partir disso, é possível tomar decisões mais acertadas para construir uma carreira com mais sucesso. Se você ainda não sabe por que o ensino médio é tão relevante para a formação dos alunos, vale a pena reforçar alguns pontos sobre o papel que ele tem na formação pessoal e que demonstram a importância de uma educação de muita qualidade. Vamos acompanhar a seguir, então, alguns pontos de destaque que devemos levar em consideração. A conclusão do ensino médio é um direito dos alunos e uma etapa obrigatória para que seja possível cursar uma graduação. A comprovação de conclusão da etapa, com a apresentação do histórico escolar, são requisitos para a matrícula na faculdade. O primeiro passo, então, que a gente se tem com a conclusão do ensino médio, geralmente, é cursar uma graduação, né? E uma das exigências para se cursar uma graduação é que se tenha, sim, o ensino médio completo, concluído. Então, esse já é um grande fator para concluir o ensino médio, para conseguir seguir na sua formação profissional. Mesmo quando não há intenção inicial de se fazer faculdade, a conclusão dessa etapa escolar é importante para que no futuro se tenha oportunidades. Embora seja possível concluir os estudos de maneira tardia, fazer isso pode atrasar a realização dos seus planos de concluir o ensino superior. Aprovação no vestibular. O vestibular é a porta de entrada para muitas universidades. A prova é desenvolvida para medir os conhecimentos dos alunos sobre os mais variados assuntos estudados durante a vida escolar, com regras e critérios específicos criados por cada universidade. Como as vagas são limitadas e existem notas mínimas para aprovação, o bom desempenho e uma classificação alta se tornam essenciais para conquistar o sonho de cursar a faculdade. Neste cenário, a qualidade do ensino médio pode fazer toda a diferença para o aprendizado e melhorar, então, o desempenho nas provas. Vale destacar ainda que, mesmo quando há dispensa do vestibular, é comum que sejam utilizados outros meios para medir a capacitação do aluno, como o resultado no Exame Nacional do Ensino Médio ou análises de históricos escolares, especialmente em uma segunda graduação. Desenvolvimento de habilidades específicas. O ensino médio não se limita aos ensinos técnicos sobre as diferentes disciplinas. Ele também colabora com o desenvolvimento de habilidades e capacidades específicas, como maior autonomia e maior pensamento crítico. A partir das aulas, o estudante também pode identificar áreas com as quais tem maior afinidade e que pode trazer ideias sobre possíveis carreiras, inclusive facilitando a realização de testes vocacionais. Por fim, a conclusão dessa etapa ainda traz motivação e satisfação pessoal. Acesso às oportunidades do mercado de trabalho. Ao divulgar vagas de emprego, as empresas listam critérios que devem ser cumpridos pelos candidatos. Aqui, a conclusão do ensino médio costuma ser um requisito comum, especialmente para as vagas que oferecem condições mais atrativas. Logo, ele tem um papel essencial na busca por uma colocação no mercado de trabalho. Ademais,
Quem deseja fazer concursos públicos também precisará da conclusão do ensino médio para ter acesso às melhores oportunidades. Geralmente, quanto maior o grau de ensino, maior é o cargo e a remuneração paga. A conclusão de graduações e especializações também ajuda na progressão de carreira, trazendo assim mais benefícios. A falta de estudos impacta diretamente os índices de desemprego e pobreza no país. Em muitos casos, a necessidade de trabalhar é o motivo que atrapalha muitos estudantes. De fato, ter que conciliar a vida profissional com a acadêmica pode ser bem desafiador. É essencial a conclusão dos estudos básicos, e os motivos são vários. Em primeiro lugar, não podemos deixar de considerar que ele é a etapa final da educação obrigatória, ou seja, as pessoas que não chegam ao fim do ensino superior, do ensino médio, acabam ficando mais restringidas de conseguir boas vagas e boas remunerações. Na educação básica, os conhecimentos estão divididos entre todos os níveis de ensino. Assim, concluir apenas o nível fundamental faz com que muitas pessoas apenas tenham contato com os conhecimentos essenciais. A formação do ensino médio está muito relacionada com a fase da adolescência. Abandonar os estudos nessa etapa para trabalhar, por exemplo, fere os direitos das pessoas que estão se preparando para a vida adulta. Além dos aspectos educacionais e sociais, concluir o ensino médio está relacionado ainda à busca por mais sucesso profissional. A escolarização é um dos fatores que mais influenciam o salário recebido pelos profissionais brasileiros. E não se deve apenas ao salário. A empregabilidade e as condições de trabalho são melhores para quem termina a educação básica. Outro ponto que mostra o quanto é essencial ter o ensino médio completo é que o diploma de conclusão é um requisito para a entrada na faculdade. Os processos seletivos para cursos superiores têm como principal requisito a formação no ensino médio, o que acaba impossibilitando a chance de várias pessoas. Vamos listar a seguir 5 motivos pelo qual você deve ter o ensino médio completo. Concluir o ensino médio é de suma importância para quem busca melhores oportunidades e condições de emprego. Sem o diploma, as opções de crescimento ficam bem restritas. Empregabilidade. A conclusão dos estudos na formação básica é um requisito mínimo para o aumento da empregabilidade e para ter acesso a salários mais altos. Geralmente, quem tem o ensino médio completo ganha mais do que alguém que parou no ensino fundamental. Esse é um dos requisitos, por exemplo, para concorrer em diversos processos seletivos, como vestibulares e concursos públicos. Em cargos de nível médio, a remuneração também é maior do que as vagas para pessoas com menos escolaridade. Ser promovido. Desta mesma forma, para melhorar a vida profissional e conseguir cargos com bons salários no mercado de trabalho, é essencial ter o ensino médio completo. Assim, é possível melhorar a vida financeira, conquistar um diferencial e se tornar mais valorizado diante dos recrutadores. O ensino médio acaba se tornando um passaporte mínimo para as atuais vagas de emprego. O diploma de escolaridade garante que você tem as condições mínimas para participar da competição em um processo de seleção, por exemplo. Realizar concursos públicos. Os concursos públicos, além de alta remuneração, oferecem estabilidade, benefícios trabalhistas, férias remuneradas, dentre outras tantas diversas vantagens. Porém, só é possível participar dos principais processos seletivos para concursos se você tiver pelo menos o ensino médio completo. A carreira pública é um meio seguro de permanecer no mercado de trabalho. Por isso, a opção tem sido a aposta de muitas pessoas que querem ter sucesso na carreira. As condições profissionais do setor público
são, sem dúvidas, extremamente atrativas. Mas para poder, então, entrar em um concurso público, participar de uma prova de seleção, nada disso é possível sem ter o ensino médio completo. É o requisito base para se poder participar de um concurso público e assim tentar melhorar a forma de vida, ter um emprego, entre aspas, garantido e melhorar assim as diversas condições que podem ser oferecidas por cargos públicos, os diversos benefícios que isso pode oferecer para uma pessoa. Ingressar na carreira militar. Seu sonho é ingressar em um órgão para prosseguir carreira militar no Brasil? Pois saiba que é fundamental ter o diploma do ensino médio para se candidatar a uma vaga. Até porque são poucas as escolas que oferecem ingresso para a formação de nível fundamental. Assim como o serviço público, a carreira militar é bastante atrativa para quem está concluindo os estudos, já que oferece remuneração, alojamento, férias, possibilidade de ascensão no mercado de trabalho, dentre outros benefícios. O que a gente pode ir acompanhando então? Que sim, tem várias possibilidades que são oferecidas aos jovens, mas tudo isso trazendo consigo a carga e a importância da conclusão do ensino médio. Cursar um curso superior. Um dos grandes motivos que fazem muitos estudantes terminarem o ensino médio é para se inscreverem em um vestibular ao final do ciclo básico de escolaridade. Contar com um diploma de ensino superior é um dos fatores que mais diferenciam os candidatos no mercado de trabalho, em diferentes áreas de atuação, sem a conclusão do ensino médio. No entanto, é impossível se inscrever em um vestibular. Fazer uma faculdade oferece a possibilidade de desenvolver qualificação profissional, um fator extremamente importante no momento de buscar uma vaga de emprego. Por que o ensino médio não é suficiente? Hoje em dia, diversas pessoas encontram dificuldades em concluir os estudos na educação básica, justamente por terem que, ao mesmo tempo, se dedicar a alguma ocupação profissional. Desta maneira, adolescentes, jovens e até mesmo adultos enfrentam o adiamento da sua formação no ensino médio. Entretanto, a conclusão dele é algo necessário para se terem melhores salários e condições trabalhistas. Com isso, podemos dizer que quem abre mão do fim do ensino médio para trabalhar e ganhar dinheiro não está fazendo algo benéfico. É o que acontece, pessoal, na maioria das vezes, com as pessoas de classe baixa que passam e encontram dificuldades quando chega lá no ensino médio, que já estão aptas a trabalhar, na maioria das vezes abandonam os estudos para trabalhar e ganhar dinheiro. Não podemos dizer que isso é um benefício. Sabe-se que sim, é necessário, nos casos em que isso acontece, basicamente por necessidade, mas não é um benefício para essas pessoas. Aliás, nem mesmo a conclusão do ensino médio é garantia de boas oportunidades de trabalho. Apesar de gerar salários maiores do que os recebidos por quem tem somente o ensino fundamental concluído, isso não é suficiente para obter sucesso durante a carreira. Continuar se qualificando por meio de uma faculdade ou curso técnico é o caminho ideal para quem deseja crescer profissionalmente e ter rendimentos maiores ao longo do tempo. Veja um exemplo. Enquanto a média salarial de um auxiliar de enfermagem é de R$ 1.859,74, o enfermeiro graduado recebe, em média, R$ 3.474. Aqui, então, temos um exemplo bem notável, bem nítido e bem verdadeiro sobre a importância de se ter um ensino médio, de se ter uma graduação na vida profissional. Isso, sim, carrega um peso enorme e também carrega consigo inúmeros benefícios para os trabalhadores. Então, já
acompanhamos até aqui vários fatores que são positivos, e aqui temos mais um com um exemplo bem notável, bem admirável, bem chamativo. Um exemplo que nos traz a realidade da diferença salarial entre uma pessoa sem graduação e uma pessoa graduada. Além disso, a adolescência é uma fase que envolve não só questões relacionadas aos estudos, mas também a consolidação da personalidade do jovem. O ensino médio é, então, uma etapa que permite a criação e o fortalecimento de laços de amizade que podem até mesmo durar para toda a vida. Além de proporcionar atividades que envolvem o autoconhecimento, percepção dos outros, a compreensão do que é trabalhar em equipe, entre outras tantas questões. Todos sabem que o estudo é indispensável para a vida, pois é por meio dele que se adquire conhecimentos, cultura, educação e crescimento profissional. Sabe-se também que os conhecimentos não são conquistados de uma hora para outra, às vésperas de uma prova, mas sim ao longo de toda uma vida, lembrando que sempre existe algo novo para aprender. Todos têm sonhos, almejam um futuro melhor, uma carreira brilhante, mas para que tudo isso possa se realizar, é necessário investir nos estudos, preferencialmente desde cedo e em cada etapa. O que podemos notar então? Que por meio dos estudos as pessoas adquirem conhecimentos, educação, crescimento pessoal e profissional, tudo isso o ensino médio pode e deve obrigatoriamente oferecer para essas pessoas. Claro que também se tem um conhecimento, uma bagagem de vida que auxilia muito durante o período em que se cursa o ensino médio, né? Mas o ensino médio é capaz de oferecer sim, de preparar esses jovens, preparar para o vestibular, preparar para uma graduação, para desta forma esses jovens que buscam por possibilidades conseguirem sim fazer uma boa inserção no mercado de trabalho, na graduação, no vestibular, conquistar os seus sonhos, almejar um futuro melhor que tanto buscam, né? Uma carreira profissional mais concreta. E para que tudo isso se realize, sim, é necessário dar o primeiro passo, que é concluir o ensino médio. A vida profissional de grande parte das pessoas já se inicia, direta ou indiretamente, no ensino médio. Os primeiros passos são a descoberta das áreas de conhecimento a serem seguidas, em alguns casos, já pelos primeiros contatos com o mercado de trabalho. Durante o ensino médio, o aluno tem contato com diversas áreas de estudos diferentes, mas de maneira superficial. Esta fase da vida é muito importante para os jovens que começam a criar uma visão sobre a vida adulta, sobre responsabilidade e, principalmente, sobre a sua carreira profissional. O que podemos notar aqui, então? Que é durante também o ensino médio que o aluno tem conhecimento de várias áreas, né? De uma maneira mais leve, mais superficial, mas sim, tem conhecimento de vários fatores de criar uma visão sobre a vida após a conclusão do ensino médio, né? Sendo a principal responsabilidade do ensino médio formar adultos para seguir uma vida profissional, para seguir uns estudos e para conseguirem se formar cidadãos completos. As escolas, então, têm um papel muito importante nesta formação, visto que tem como objetivo preparar os jovens para o início de suas carreiras. Entretanto, há muito que se debater em relação à eficiência do ensino neste quesito, principalmente se tratando do ensino público. Além de proporcionar os primeiros contatos com variadas áreas de conhecimento, as escolas devem fornecer uma base de princípios, como o que é e como funciona o mercado de trabalho, quais os caminhos podem ser seguidos, quais as oportunidades para cada carreira e quais são as áreas existentes, a fim de entregar aos jovens
o mínimo conhecimento necessário para o início de sua carreira profissional. Na prática, vemos que não é bem assim. Muitas pessoas saem do ensino médio sem ter base nenhuma sobre o que é o mercado de trabalho. E muitas vezes não se tem a mínima noção sequer dos próximos passos a serem tomados. Quando se fala em ensino público, temos uma situação ainda pior. Dados apontam que a metade dos jovens do ensino médio correm o risco de não se inserirem no mercado de trabalho. É importante citar que não se trata das escolas formarem profissionais, mas sim de fornecerem aos alunos o mínimo de informações sobre carreira e uma formação mais voltada para o conhecimento do mercado, visto que o ensino médio é a etapa inicial da carreira. É onde o jovem vai começar a entender e descobrir quais os passos profissionais ele irá tomar logo adiante. Então, continuamos vendo e acompanhando a importância do ensino médio na vida da população, porque é o primeiro passo, é por onde se começa a se formar uma carreira, a ver as possibilidades, a estudar os porquês, a buscar conhecimentos para então ingressar na vida profissional. É no ensino médio que se começam a moldar essas pessoas para a escolha mais certa, para a escolha mais desejada, que será tomada logo adiante para o segmento da profissão que se almeja. Todavia, deve-se considerar também que a desigualdade entre os ensinos médios, público e privado, é um fator extremamente relevante para a formação do profissional. Em sua parte maior, o ensino privado já proporciona aos jovens uma base sobre carreiras, o que, somado à qualidade do ensino, obtém resultados bons. Ou seja, grande parte dos alunos que saem do ensino médio privado já possuem uma ampla base sobre a vida profissional. Já no ensino médio público, o que se nota é ao contrário. Muitos jovens acabam retardando o início de suas vidas profissionais por não terem base sequer para saber os caminhos a serem seguidos. Vale ressaltar que, mesmo no caso de quem ingressa na faculdade, já está se construindo uma carreira profissional. Então, é extremamente importante que já se inicie pelo ensino médio as primeiras informações e contatos referentes à vida profissional. Dado este panorama, é necessário que as políticas de ensino referentes ao ensino médio sejam revistas, incluindo pontos necessários para o conhecimento básico e o início da formação da carreira profissional dos jovens, considerando que o ensino médio é um momento de extrema importância para as escolhas a serem tomadas e os primeiros contatos com o meio profissional. É importante ressaltar também que a vida profissional não equivale apenas a estar trabalhando, mas sim a todo o contexto, desde a escolha da área do conhecimento, formação profissional, oportunidades e mercado de trabalho. Portanto, se faz necessário, sim, que os primeiros contatos e informações se deem no ensino médio. A importância do ensino médio como um período de aprendizagem que vá além da preocupação com o cumprimento dos conteúdos, mas seja significativo para a vida é essencial, pois propicia aos jovens as competências de discernir e agir, facilitando a inserção destes na vida ativa, contribuindo com a escolha da carreira e preparando não só para entrar na faculdade, mas principalmente para cursá-la com mais segurança. Neste nível de ensino, ao se respeitar os desejos e afetos dos adolescentes, motivando-os para a aprendizagem por competências, formação de valores, pensamentos críticos, possibilita-se o desenvolvimento integral destes. É necessário que esse nível de ensino saia daquela proposta tradicional, que foca exclusivamente o volume de informações, muitas vezes sem interagir com a realidade prática, com professoras que ministram aulas essencialmente expositivas, impelindo ao aluno a única tarefa de ouvir
e, posteriormente, exigindo uma devolutiva, através de provas que exijam a transferência passiva dos conteúdos. A escola precisa propor muito mais para esse adolescente em transformação. Faz-se necessário ter estratégias diferenciadas em sala de aula que possibilitem ao aluno interferir no seu próprio processo de aprendizagem, pesquisando, refletindo, questionando. Desta forma, construindo seu próprio conhecimento e, principalmente, sendo capaz não só de realizar uma única prova, mas de aplicar este conhecimento em diferentes situações que ocorram na sua vida. Aqui o que a gente pode notar, então, que é o que vem acontecendo e que é muito necessário, é que o ensino médio tem que sair da monotonia de sempre. Né? Não se pode passar só conteúdos, precisa se preparar para a vida. Né? Os conteúdos, sim, são extremamente necessários, mas devem ser aliados com um companheirismo, com uma preparação diferente para essa etapa que é tão importante para a etapa superior, que deve-se encorajar, deve-se buscar a confiança desses jovens para eles conseguirem prosseguir e terem vontade em prosseguir os estudos e não abandonando simplesmente na metade ou até mesmo na conclusão do ensino médio. Uma proposta motivacional que oportunize o crescimento individual, a inserção social e profissional e ajude o jovem a criar o próprio projeto de vida são fundamentais neste momento, para que os estudantes sintam-se mais seguros e preparados para a vida. Descubram suas aptidões, encontrem opções e saibam fazer escolhas e tomar decisões com ética e responsabilidade. Este deve ser o verdadeiro objetivo do ensino médio. Formar o aluno para ser um cidadão autônomo, com valores éticos, para que principalmente saibam escolher e sejam pessoas felizes com as suas próprias escolhas. Como é possível perceber, o ensino médio deve ser forte para que o aluno possa prosseguir em sua trajetória profissional com segurança e independência. Por isso, lembre-se de contar com uma escola que preocupa-se em oferecer tudo o que o estudante precisa nessa fase. Então, podemos notar aqui a importância do ensino médio, dele ser feito de uma maneira proveitosa, ser oferecido de uma maneira que o aluno vá aproveitar ao máximo, vá levar dali tudo o que ele precisa para prosseguir na sua trajetória profissional. Então, por isso a importância de aproveitar ao máximo o ensino médio que lhe é oferecido para conseguir concluir as próximas etapas com êxito. É uma etapa importante para os alunos, pois além de criarem novas amizades, eles têm a oportunidade de desenvolver o autoconhecimento e a sua consciência como indivíduo adulto, que em breve entrará no mercado de trabalho. Também é um período de amadurecimento pessoal, onde o aluno decide o que deseja fazer em sua vida profissional, que graduação irá cursar e qual carreira pretende seguir. Então, a gente continua vendo a importância do ensino médio, pois é no ensino médio que se desenvolve muitas habilidades, que se criam laços de amizade, de companheirismo, desenvolvendo consciência, autoconhecimento e preparando esses jovens para o mercado de trabalho, para a carreira que pretendem cursar e seguir posteriormente. Esta modalidade de ensino compreende o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Nestes 3 anos de estudo, serão cursado o período mínimo de 2.200 horas, e as disciplinas são voltadas ao preparo dos alunos para o mercado de trabalho e para os vestibulares. No último ano, este preparo para os vestibulares e o Enem é mais intensificado. Existem 2 modalidades de ensino, o tradicional e o técnico. No
ensino médio técnico, os alunos, além de realizarem as disciplinas tradicionais, também têm disciplinas teórico-práticas, relacionadas a uma determinada carreira que estes escolheram. Esse modelo é geralmente usado pelos alunos que desejam ingressar no mercado de trabalho logo após o término do ensino médio. E por que devemos cursar o ensino médio? Desde 2013, através de uma emenda constitucional, o ensino médio foi considerado obrigatório, sendo, portanto, um direito assegurado pela Constituição a todos os brasileiros. Além disso, caso o aluno deseje ingressar em um ensino superior, é necessário ter o ensino médio completo, além do fato que os vestibulares, em especial o Enem, cobram os conceitos que são amplamente estudados durante esses 3 anos. A importância da educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas curriculares. Ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e promove a transformação do ensino social para o bem comum. É de conhecimento geral que todos os anos da educação básica, são fundamentais para a formação de um indivíduo. No entanto, os 3 últimos anos correspondentes ao ensino médio se apresentam como determinantes na vida do aluno, tendo em vista que ele precisa estar preparado como pessoa, cidadão e profissional para os desafios do pós-escola. Sob o ponto de vista do ensino público, essa etapa de ensino se mostra ainda mais determinante, principalmente na questão da desigualdade social, de modo que a educação pública deve proporcionar aos seus alunos, normalmente de classe baixa, uma conclusão digna e efetiva, de acordo com a realidade que se apresenta, para que estes se formem com capacidade de contribuir para a redução da desigualdade, e não o oposto disso. Nesse sentido, muito se debate a respeito da grade curricular do ensino médio, o que é reforçado pela discussão sobre o novo ensino médio e suas mudanças implementadas, através da introdução da Base Nacional Comum Curricular nas escolas, de acordo com a Lei nº 3.415/2017. Um questionamento possível é se essa mais recente reforma produz resultados efetivos no sentido da preparação do aluno, compreendendo as novas demandas e realidades da sociedade, ou se é apenas uma modificação da estrutura anterior, concebida ainda no século XX. A nova realidade que se apresenta e se renova constantemente exige que se criem projetos de educação que preparem os alunos das escolas públicas de maneira mais completa, em termos intelectuais, sociais e éticos, para que estes não sejam ainda mais prejudicados pelas desigualdades de condições na educação. Para elucidar a relevância deste ponto da escola básica na preparação do indivíduo, é possível citar o fato de que os alunos de hoje são os trabalhadores e professores de amanhã, ou seja, o futuro do modo que a sociedade é composta por gerações que ensinam, influenciam e orientam a próxima geração para que assim a coletividade se mantenha. Toda sociedade vive porque consome, e para consumir depende da produção, isto é, do trabalho. Toda sociedade vive porque cada geração nela cuida da formação da geração seguinte. Ele transmite algo de sua experiência, educa. Não há sociedade sem trabalho e sem educação. De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal do ano de 1988, todo cidadão terá direito à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas 3 etapas da vida de um estudante serão somadas a uma duração mínima de 12 anos. Nessa etapa, a educação básica exerce uma função que, de acordo com Mello e Leonardo, se vincula à verdadeira função da escola,
que é a transmissão às novas gerações do saber produzido pela humanidade ao longo de sua história. Quenzer afirma que o objetivo em que se é baseado o ensino médio trata-se do compromisso de formar jovens que atuem de forma produtiva nas relações sociais que existem no mundo. Um exemplo de relação social concreta, dita por ele, diz respeito ao mercado de trabalho, ou seja, as condições de empregabilidade que a escola proporciona ao indivíduo, para que ao concluir a educação básica, este esteja apto a ingressar no mercado de trabalho. Nesse sentido, há outros autores que dizem que devem ser buscadas formas de utilizar a educação como fator potencializador dos conhecimentos, capacidades e habilidades dos jovens. Mello e Leonardo complementam com algumas dificuldades que ainda são encontradas no ensino médio, como, por exemplo, a definição de seu currículo, recursos para sua manutenção e ampliação, formação de professores, qualidade do ensino, níveis de aprovação, distorção, seriedade e evasão. Esses problemas resultam em fatores que atrapalham o desenvolvimento dos alunos enquanto cursam o ensino médio. Transmitir conhecimentos não é uma tarefa fácil, pois deve estar em conjunto com alguns objetivos, e estes foram destacados por Klein e Pataro em sua obra de 2008. Deve-se aplicar os conteúdos selecionados de maneira que promova o pensamento crítico nos estudantes. As atividades devem ser planejadas de forma que ajudem. Deve-se aplicar os conteúdos selecionados de maneira que promova o pensamento crítico dos estudantes. As atividades devem ser planejadas de forma que ajudem na construção da cidadania e do pensamento crítico, mas que ainda transmita todos os conteúdos acumulados ao decorrer de toda a história humana, e que são de grande valia para a formação intelectual do aluno. Além dos conteúdos curriculares formais que são transmitidos pelos professores aos alunos. Na maior parte do tempo escolar, há uma interação entre os alunos e professores, que deve ser aproveitada como práticas que promovam a participação social dos alunos. Sobre esta tarefa, Klein e Pataro opinam que acreditamos que a aprendizagem através da problematização das situações relevantes para os discentes possibilita não apenas a construção do significado dos conteúdos, mas também a formação crítica orientada para sua atuação social. Temos, assim, a necessidade de um trabalho que contemple, ao mesmo tempo, a instrução de alunos e alunas quanto aos conteúdos acumulados historicamente, e a formação em valores voltada para a construção da cidadania e do pensamento crítico. Se os alunos entendem que a única finalidade da escola é garantir melhores condições de empregabilidade, a escola e também o aprendizado passam a ser considerados como meios para um único fim, ao passo que, quando este fim é alcançado, torna o meio dispensável e desnecessário. Quando essa questão se agrava ainda mais quando este fim citado é alcançado durante o ensino médio, aumentando consideravelmente os números de abandono da escola, pelo entendimento da desnecessidade ou até mesmo pelas condições impostas pela nova situação, como a falta de tempo para se dedicar ao aprendizado. Neste sentido, segundo Faleiro, Puentes e Aragão, os jovens anseiam por uma educação escolar que lhes apresente ao mercado de trabalho e satisfaça necessidades presentes, tendo o momento presente como sua maior preocupação. Ademais, por ser observado e reconhecido que um fator em especial pode ser o ponto de partida para todas as demais limitações impostas ao ensino médio: a indefinição sobre a identidade no ensino médio. Há um consenso entre os autores da área sobre esse ser um dos principais desafios a serem vencidos para alcançar um ensino médio efetivo. Sendo assim,
Um primeiro passo importante seria a definição sobre qual o propósito de fato, ou seja, a identidade dessa fase de ensino, uma formação geral ou uma formação profissional. Além dos autores já citados, este trabalho tem uma importante colaboração de vários autores sobre o assunto. A falta de consenso em torno da dualidade na identidade do ensino médio, formação geral e ou profissional, ainda as demandas constantes para a inclusão e ou exclusão de novos conteúdos do currículo do ensino médio são exemplos das tensões em torno dele. A identidade do ensino médio é questionada, que considera a única finalidade clara do ensino médio de ser meio de entrada à universidade ou à formação profissional. As consequências da falta de identidade do ensino médio, apontada por ele, podem ser vistas no trabalho de Faleiro, Puentes e Aragão, anteriormente citados. Sobre as perspectivas dos alunos do ensino médio, sobre o futuro, a indefinição reflete na concepção que estes possuem sobre o ensino médio, de modo que o entendem apenas como uma ponte para o mercado de trabalho e garantir melhores condições de empregabilidade. Essa concepção é uma questão cultural que vem sendo transmitida para os alunos antes mesmo de chegarem ao ensino médio. No entanto, estruturar o ensino médio com orientação apenas para o mercado se mostra um equívoco, de modo que se afasta a concretização de uma ampla formação dos alunos visando outras demandas no mundo contemporâneo. Estas, por sua vez, exigem das pessoas que estão sendo formadas saberes e conhecimentos compatíveis com a sociedade que estão se inserindo. Existe uma pressão crescente pelo aumento de conhecimentos que a escola deve oferecer, e por isso fica evidenciada a importância do tema proposto neste estudo, de modo que o conteúdo deve ser ensinado no ensino médio é algo constantemente debatido. Outro ponto tido como desafio e que também se refere à concepção dos alunos sobre os conteúdos ensinados definidos por Mello e Leonardo é o entendimento da utilidade prática desses conteúdos. Em alguns casos, os alunos acabam não compreendendo a importância dos conteúdos que são estudados ou não visualizam as relações de conhecimento adquirido com aplicação direta na vida do presente. Além das propostas curriculares não se preocuparem com a exemplificação desses conteúdos, no contexto de utilização na vida real dos alunos, o processo de aprendizagem também não coloca essa necessidade como primácia. Resultados na desmotivação e na falta de interesse dos alunos em aprender, subestimando a importância do ensino médio em suas vidas. O resultado desse cenário, de acordo com Mello e Leonardo, é que os estudantes perdem o objetivo de cursar o ensino médio para obter os conhecimentos, devido à complexificação dos seus pensamentos e ressignificam esses objetivos, para cursar apenas para cumprir as obrigações e adquirir um diploma para ingressar no mercado de trabalho ou no ensino superior. Sobre definir a identidade do ensino médio, Mesquita e Leles descrevem que definir o ensino médio como formativo, tendo o trabalho, a ciência e a cultura como eixos centrais, integrando-o à formação profissional, pode ser um caminho de consolidação de uma identidade para a educação secundária brasileira. Este caminho, proposto, tendendo para a formação profissional, contempla eixos importantes, tendendo para a formação, mas ainda sim limitados. No entanto, romper com a dualidade é um passo fundamental para vencer os desafios, sem uma identidade definida. Existem diversos objetivos, fazendo com que não se concentre esforços em uma direção que leve a resultados efetivos. Para Mesquita, a pluralidade de objetivos possui a perspectiva, além de formar jovens com a capacidade de ser críticos e participativos, até a preparação de jovens aptos ao mercado de trabalho e ingressos no ensino superior. Por outro lado,
É necessário não confundir a falta de identidade, nenhum nem outro, com o equilíbrio entre as duas formações, ou seja, com uma identidade que contemple as duas características e atenda às demandas da contemporaneidade. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de um ponto de equilíbrio entre os dois pontos. Uma identidade que, durante o ensino médio, prepara os jovens para os papéis de exerção na sociedade durante a vida, tais como cidadania, profissionalismo, dentre outros. Klein e Patar conceituam sobre essa necessidade, alegando que o momento atual impõe à escola o desafio de lidar com uma realidade na qual a formação e a instrução estão distribuídas por todas as partes, onde a escola deixou de ser a única fonte do saber, onde nos vemos submetidos a transformações aceleradas, em que as tecnologias de informação e da comunicação mediam nossas relações interpessoais, ao acesso e ao conhecimento. Em contrapartida, a escola continua se organizando e funcionando através de uma estrutura e de concepções que se pautam por um modelo de sociedade que não corresponde mais à nossa realidade.